A acne é uma doença que faz parte ou fez parte da vida de muitos homens e mulheres. Estima-se que 80% dos adolescentes têm acne. No Ju Me Ajuda Abrindo a Caixa Preta de hoje, eu vou contar a história do Carlos, um jovem de 21 anos que passou a adolescência inteira brigando contra a acne. E antes de começar esse episódio, eu vou pedir para que você curta, compartilhe, deixe o seu comentário no fim do vídeo e comente aqui se você está curtindo essa série de vídeos do Ju Me Ajuda Abrindo a Caixa Preta. A acne é uma doença cutânea altamente estigmatizante. Ela impacta diretamente na autoestima, tanto do homem como da mulher. E no caso do Carlos, impactava muito na autoestima dele. Mas antes de começar a falar sobre a história do Carlos, eu quero compartilhar aqui com você alguns dados que trazem a seriedade que é hoje a acne no nosso dia a dia. A acne, ela tem uma frequência elevadíssima na adolescência, cerca de 60% nas meninas, com início mais precoce, em média de 14 anos, e de 70% nos meninos, com início aos 16 anos. E a forma mais severa da acne acomete o sexo masculino. Porém, as mulheres acabam tendo uma duração de acne muito maior, muitas vezes ultrapassando a adolescência e chegando na vida adulta, justamente por conta dos distúrbios hormonais relacionados à testosterona, ovário policístico e vários outros distúrbios que podem acometer as mulheres, prolongando essa vida útil da acne no seu dia a dia. Ainda falando das mulheres, 50% das mulheres adultas entre 21 e 30 anos têm acne e de 1 a 4 mulheres entre 31 e 40 anos sofrem com acne, sendo que os homens adultos é menos comum ocorrer os casos de acne. Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do laboratório Teraskin, 57% das brasileiras com idade até 39 anos citam a acne, o excesso de oleosidade, as marcas causadas pela acne, como um problema mais comum de beleza. E a acne é um problema dermatológico que leva mais mulheres aos consultórios dermatológicos. E 40% dos adultos que sofrem com acne são mulheres. A acne é uma patologia altamente estigmatizante. E foi isso que aconteceu com o Carlos. Carlos é uma pessoa real, mas eu vou chamar de Carlos para proteger a sua identidade. Quando eu conheci o Carlos, ele já tinha 21, 22 anos. Carlos era um jovem que já estava na faculdade, mas desde a adolescência ele sofria com a acne. E ele me relatou que desde então ele tentava fazer de tudo. Usava muito antibióticos tópicos, então melhorava e piorava, melhorava e piorava. O grau da acne do Carlos já é um grau de acne, já é um grau 3, uma acne que já tem inflamação, que já tem nódulos, então é uma acne bem severa. Além disso, Carlos também tinha acne no peito, nas costas, mas o que mais afetava e a mais grave realmente era na região da face. O Carlos já sofria com acne desde a adolescência e desde então a mãe dele também tudo que via que pudesse ajudar de caseiro fazia para ele. Então ele já usou babosa, ele já dormia com babosa, já usou aspirina, já usou leite de colônia, já usou, já fez esfoliação com açúcar para tentar melhorar e reduzir os comedões, já fez de tudo que você possa imaginar, já usou pasta de dente, já usou minâmpora, todos esses tratamentos caseiros que a gente vê por aí, ele já fez ao longo desses anos. E ele estava realmente cansado, porque ele não podia tomar o Rakutan, e que era uma das alternativas,
e tinha que ter uma outra opção, uma outra possibilidade. E Carlos, ele já tinha tentado de tudo, então ele já estava triste, deprimido, e visto que a acne dele, ele tinha muita inflamação, muitas vezes ele dormia, acordava, a acne acabava estourando, digamos assim, né, rompendo a pele ali da pústula, ele acordava com o travesseiro ensanguentado, ou às vezes ele relatava que tipo de manhã o rosto estava limpo e de repente à tarde ele já percebia que já começava a inflamar mais. E aí tinham duas coisas muito interessantes, assim, uma das primeiras coisas que me chamou bastante atenção quando eu comecei a conversar com o Carlos foi a questão do estresse, porque daí conforme ele foi crescendo, já estava na faculdade, ele começava a ficar muito estressado, né? Aquilo gerava um estresse que acaba aumentando o cortisol, então isso também gera um pouco mais de inflamação, mas ele começava a ficar muito irritado com aquela situação e ele não sabia o que fazer. Pois bem, Carlos já tinha tentado de tudo, nada dava certo, ele já estava cansado, ele não tinha resultado, ele estava na faculdade, ele queria se relacionar melhor, ele queria ficar com a pele boa, ele não se importava nem com as cicatrizes, mas ele não queria ter as inflamações. E aí então foi quando uma pessoa que me conhece, que conhece o Carlos, entrou em contato comigo. E ela falou o seguinte: Ju, conheço fulano, assim, assim, assado, me mostrou as fotos. Ela falou assim, ele já fez de tudo que você possa imaginar para tentar tratar a acne, nada resolve, já foi no médico, já usou antibiótico, já passou antibiótico, já passou ácido, nada funciona. O que você pode me ajudar? O que você pode me dar uma luz? E eu falei, ele já usou de tudo e nada funciona, nada funciona. Eu fiquei pensando, o que ele usa no home care? Ah, usa um sabonete que tava legal, dava para continuar usando. E teoricamente assim, usava protetor solar, mas não tinha uma rotina de home care adequada, né? Não usava ali um produto secativo. Até porque ele já tinha usado tanta coisa e nada funcionava, então ele já não estava usando mais. E aí foi quando eu falei para ela assim, e a alimentação dele como é? Ela falou assim, ah, ele come normal, arroz, feijão, carne e tal, beleza. Eu falei, ele consome alimentos que derivam do leite? Ah, de vez em quando, mas não é sempre. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, você vai falar para o Carlos, você vai passar um produto, eu fiz uma fórmula para ele usar em casa para ajudar a secar. E eu falei assim, você vai falar para o Carlos, e ele também não tinha recursos para pagar naquela época, né, para fazer o tratamento e tudo mais. E eu falei o seguinte, bom, você vai falar para o Carlos que é para ele reduzir, tirar todos os alimentos que tenham leite e seus derivados da sua alimentação. E me dá o feedback daqui um mês e meio, para eu ver como é que tá. E aí então, se tiver diminuído e tudo mais, eu vou organizar minha agenda e tentar encaixar ele para que eu possa fazer um tratamento, enfim, gratuito, ajudar de alguma forma. Combinado? Combinado. E assim aconteceu. O Carlos, ele tirou todos os alimentos que ele consumia, que eram derivados do leite, e depois de 2 meses e meio, 3 meses, a gente se encontrou e então eu conheci o Carlos pessoalmente, onde realmente eu pude fazer uma avaliação. E conversando com o Carlos no dia da avaliação, eu perguntei então para ele qual era o alimento que ele mais consumia que tinha leite e se havia sido muito difícil ele fazer essa mudança. E aí ele me relatou que foi um pouquinho difícil porque todos os domingos ele tinha o hábito de tomar sorvete. Só que não era uma bola ou 2 bolas de sorvete, era o pote de sorvete. Então ele gosta muito de sorvete e ele tomava um pote de sorvete. O sorvete é rico em gordura, açúcar e leite. E era a única fonte de leite que ele consumia
teoricamente assim na sua alimentação. Então ele não consumia derivados, não comia queijo, não tinha o hábito de tomar leite, mas tinha o hábito de todo fim de semana comer um pote de sorvete. E foi a partir dessa mudança na alimentação que o Carlos praticamente resolveu seu problema sozinho. Eu não precisei fazer nada depois. O que eu fiz foi justamente acertar com ele, fazer realmente ali um preparo, uma manutenção. Comecei a fazer um tratamento para melhorar um pouco algumas cicatrizes que ele tinha. E depois de 1 ano eu encontrei o Carlos, ele teve um leve surto de acne, justamente por conta do estresse, por conta da faculdade. Então estava naquele último ano, TCC, e ele teve ali um surto de acne. Eu fiz a orientação do home care, usei as estratégias do peeling e deu tudo certo. O que eu quero abrir a caixa com você hoje é justamente sobre essa questão da alimentação. A alimentação ainda é um tabu quando a gente fala de tratamentos. Então muitas vezes a gente acha que se eu tratar o rosto, eu estou tratando isoladamente, que ele não faz parte de um sistema, e toda a região do nosso corpo faz parte de um sistema. Então não tem como eu melhorar uma coisa sendo que de repente tem outras coisas que estão estimulando e que vão contribuir para a piora. Mas sobre esse papo de alimentação, o leite, toda essa mudança, a gente vai conversar no episódio 2 dessa série, contando um pouquinho da história do Carlos e por que ele conseguiu esse resultado bacana. E não foi só o Carlos, vários alunos meus, quando a gente fez uma orientação de melhora com relação à alimentação, nós tivemos a melhora do quadro e o nosso tratamento ficou muito mais tranquilo. Por que será que até hoje as pessoas, os profissionais da área da estética e da área médica não se atentam à alimentação? Será que só o cosmético ele vai resolver? Pode ser a melhor linha do mundo? Será que o medicamento sozinho ele vai fazer efeito? Quando eu falo de um tratamento sem o Roacutan, é importante que fique claro isso, né? O Roacutan, ele sozinho ele faz efeito. Mas quando a gente fala de uma pessoa de um adolescente, de um jovem que não quer fazer uso do Roacutan, nós temos outras opções e é possível melhorar somente com a alimentação. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio. Mas agora eu quero saber de você. E aí? Você tem acne? Teve acne? Você enquanto profissional ou consumidor da área da estética, você cuida da sua alimentação? Você orienta os seus clientes a cuidar da alimentação? E eu não estou falando aqui que a gente vai entrar no mérito do nutricionista, do nutrólogo, de um endocrinologista. Não. Mas a gente precisa identificar o que tem de errado para que a gente possa então fazer um encaminhamento e uma orientação ao profissional que também possa nos ajudar. Mas tudo isso a gente vai falar na semana que vem. Então, deixa aqui o seu comentário, um grande beijo, eu espero que você esteja curtindo essa série Abrindo a Caixa Preta, onde eu quero revelar para você algumas estratégias por trás dos bastidores que não te contam e muitas vezes faz com que você não tenha resultado. A gente se fala então na quarta-feira, dando sequência à série e à história do Carlos. Um grande beijo e até mais!